Galera, agora nós chegamos na última questão, uma questão muito bacaninha para vocês também. Vamos lá, vamos conferir? Considera as seguintes afirmações sobre uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot. Bom, quando ele fala que o ciclo de Carnot, então nós temos que o rendimento real da máquina coincide com o rendimento teórico máximo da máquina, tá bom? E aí ele vai falar aqui, então, as duas temperaturas, tá bom? Uma de fonte de calor a 27 e a outra a 57. Então, nós temos temperatura quente, nós temos temperatura fria. Como as temperaturas são muito próximas, o rendimento dessa máquina vai ser baixíssimo, tá? Não vai ser muito alto, não. Então, de cara, eu já descartaria aí o primeiro item. Ele falou que o rendimento é 52%. Já descartaria ele de cara, tá bom? As temperaturas muito baixas, eu ficaria aí mais ou menos com 10%. Ficaria com isso daí mais ou menos, tá bom? Vamos ver aí a configuração. Passa aí, estagiário. Bom, o rendimento dela, teórico máximo, é esse daí que a gente está vendo no quadro, tá? 1 menos a temperatura menor, dividido pela temperatura maior, tá bom? Considerando que essa temperatura aqui, sempre que eu estiver trabalhando com temperatura exata, é em Kelvin. E sempre que eu estiver trabalhando com variação de temperatura, eu posso usar em Celsius. Então, por que nessa questão, nessa fórmula, a gente utiliza em Kelvin? Porque é a temperatura exata. Nós estamos falando de um ponto exato de temperatura e não de variação de temperatura, tá bom? Diferente, por exemplo, daquela forma de dilatação. Variação de comprimento ΔL é igual ao comprimento inicial LO vezes alfa vezes variação de temperatura. Ali a gente sempre usa Celsius, tá bom? Pode também usar Kelvin, não pode usar Fahrenheit, porque a variação não é a mesma. Ou então também na forma do calor sensível, M vezes C vezes Δθ. Massa, calor específico, variação de temperatura. Geralmente também é variação de temperatura também, tá bom? Mas nesses casos que não tem variação de temperatura, tem que ser em Kelvin, por isso que ele colocou aqui, ó, 27 mais 273, 57 mais 273, ele está transformando em Kelvin. Então, no final das contas aqui, deu aproximadamente aí 0,09, aproximadamente 10%, tá bom? Esse é o rendimento máximo, tá bom? E é teórico, mas como ele falou que a máquina é de Carnot, coincide com o rendimento prático. Então, o rendimento efetivo da máquina também é aproximadamente 10%. O calor rejeitado para a fonte fria, caso receba 5.000 de fonte quente, vai ser... Bom, como eu falei para vocês, isso daqui está relacionado ao efetivo e isso daqui está relacionado ao teórico. Como a máquina é de Carnot, eles coincidem, tá bom? E aí nós temos a proporção. Calor frio é o calor rejeitado, é o calor absorvido, calor rejeitado, tá bom? E o intervalo de temperaturas deu aproximadamente 4.500 joules. Caso haja um aumento na diferença de temperatura, essa fração quente iria diminuir, o que causaria um aumento no rendimento da máquina, que é o que eu já havia falado no início. Vamos voltar aí para o slide anterior. Então, nós temos aqui, como eu havia falado para ele, eu já descartaria de início essa daqui, tá bom? Essa daqui poderia ser pelos 10%, porque o intervalo de temperatura tá bom, tá bom? E aí, caso ele receba 5.000 de calor, ele vai rejeitar 1.000? A gente viu que não, ele rejeitou 4.000, 4.500. O rendimento dessa máquina é aproximadamente 10, beleza. Se receber 5.000, aproximadamente, ok. O rendimento dessa máquina irá aumentar se houver um aumento na diferença de temperaturas? Bom, ele está certo, tá bom? Mas esse rendimento que ele está se referindo aqui de cara, de fato, que já sofre uma alteração, é o rendimento máximo teórico. Porque o rendimento máximo teórico ele está relacionado à diferença de temperatura. E aí eu não sei se essa máquina vai continuar coincidindo a relação entre calores e temperaturas. Então, eu não sei se essa máquina, de repente, não vai poder sofrer uma alteração, tá bom? Entre o efetivo e o teórico. Como ele disse aqui que a máquina é de Carnot, mantemos aqui como verdadeiro, tá bom? Então, essa foi uma questão bacaninha para você. Novamente, cara de simulado tradicional, tá bom? Porém, você aí que geralmente... Bom, o Enem é o vestibular mais concorrido do Brasil, é o vestibular que mais tem participantes no Brasil. Geralmente, as pessoas também, mesmo querendo vestibulares tradicionais, também procuram o Enem. Não se esqueça que isso é termodinâmica, e termodinâmica já caiu bastante no Enem. Então, tá aí, super dica do professor Henrique Paiva, o seu professor de física. E se você quer passar, o que você está esperando? Vem para cá, vem pro One. Show!